Bem, gente, estamos começando mais uma Conexão das Minas Gerais e, com certeza, mais um bate-papo legal aí com a jornalista Raquel Faria, os jornalistas Márcio Fagundes e Carlos Lindenberg. Lindenberg, você que é um cara que atua e faz um belo comentário diário na Rádio Itatiaia das Minas Gerais. A Rádio Itatiaia é vendida por Rubem Menin, o homem que tem dinheiro que ladrão não dá conta de roubar. Botou mais de 250 milhões no Atlético, compra a Rádio Itatiaia, é dono da CNN. O que é que muda no plano da comunicação em Minas Gerais com Rubens Menin agora sendo proprietário da Rádio Itatiaia? Lindenberg. Walter, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre esse tema, não, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é um executivo que está entrando num ramo novo agora, depois da CNN, comprou a Rádio Itatiaia, e, na verdade, são 4 ou 5 emissoras, né? Tem aquela rede Itasat, né? Tem, inclusive, uma emissora em Montes Claros. Eu acho que vai mudar bastante o cenário de rádio em Belo Horizonte, viu? Porque o Rubens Menin ele tem disponibilidade e disposição para investir. Ele não está entrando nisso por brincadeira, evidentemente. Apesar de que se diz que o Manel tenha feito um grande negócio, e é verdade, deve ter feito um bom negócio, mas o Rubens Menin é um parceiro novo nessa área de midiática, né? É uma figura nova nessa área e está entrando com peso, muito peso. Não acho que está entrando nisso para brincar. Tá bem. Márcio Fagundes. Walter, eu acho interessante a entrada dele nesse segmento da comunicação, mas eu lembro que Minas é um estado mediterrâneo e cuja geografia não favorece muito. O Lindenberg conhece isso muito bem, foi secretário de comunicação do governo. As várias Minas Gerais, é muito difícil que um veículo tenha uma certa unanimidade, uma certa penetração. O vigor da notícia mineira parece que não passa além das nossas fronteiras, né? Se vier um projeto assim, há quanto tempo Minas não pensa um grande projeto nacional? Eu bateria palmas se ele tiver, o Menin estiver pensando nisso, em extrapolar as informações, o que acontece em todos os campos, né, em Minas Gerais, para fora, para o resto do país. Eu acho muito bom. Nós somos carentes desse tipo de veículo. Acho ótima a ideia. E aí, Raquel Faria? Boa noite a todos. Boa noite, Walter, Lindenberg, Márcio Fagundes. Boa noite aos ouvintes. Bom, sem dúvida nenhuma, o Rubem Menin já é um grande player, novo grande player da mídia brasileira. E é muito interessante que um empresário, né, de Minas e com um vínculo aqui no Estado, que nasceu aqui no Estado, ele veio investir em comunicação e ele se torna, na verdade, o primeiro empresário mineiro a ter uma posição de comunicação a nível nacional, porque o veículo dele, ou pelo menos o pequeno império que está formando, ele não tem mais não é só Minas Gerais, ele tem uma cobertura nacional. Isso pode, eu acho sim, eu acho que ele é a primeira vez a gente tem aí uma possibilidade de um grupo de comunicação que possa ter uma projeção nacional, né? Com uma base forte em Minas, uma projeção nacional. É muito auspiciosa, é muito promissora essa entrada do Menin, um homem que tem um capital muito forte, um cara arrojado, ele entra para ser o primeiro, ele não tem medo de investir, ele corre risco, ele é um empresário bastante ousado, muito inovador também em várias áreas. Ele tem, né, em todos os negócios que ele entrou, ele foi bastante arrojado e inovador. Então, realmente é muito promissor isso aí. E acho que isso aí também tem algumas implicações políticas. Por quê? Porque eu percebo, né, ou pelo menos pelo que eu conheço do Menin, pelo discurso dele e pela trajetória dele, eu vejo ele muito dedicado com mais uma narrativa, uma posição mais de direita, né?
E eu acredito que aqui ele vai dividir bem, digamos assim. Eu acredito que ele reforça um pouco a posição dos políticos, dos grupos, dos segmentos mais à direita, mais conservadores aqui do Estado. O direito liberal, enfim, não importa qual nome que se dê. Mas eu acredito que sim. E, embora o Walter não concorda com isso, mas eu acho que isso aí é um movimento também que vai ter influência na sucessão estadual. Eu vejo o Menin muito mais próximo aí ao grupo do Zema do que, por exemplo, um Calil da vida, né? Apesar da aproximação aí com o Atlético e tudo mais, né? Agora, Tá eu bom. também acho que essa investimento dele na compra da Itatiaia, de uma rádio poderosa, uma rádio grande, talvez a maior aqui de Minas Gerais, acredito que seja a maior de Minas Gerais. Eu acredito também que essa entrada dele aí, ela mostra também exatamente isso. Talvez, quem sabe, um objetivo maior da parte do próprio Rubem Menin. O Walter acha que ele pode vir a ser candidato, talvez ano que vem ou algum dia, entrar na política efetivamente. É possível, né? Vamos ver quais são os primeiros passos dele. Mas, de qualquer forma, a tendência dele é se tornar um grande empresário de comunicação. Bom, agora nós temos alguém aí com cacife aí para encarar e fazer um bom combate, uma boa concorrência aí com o Vitório Medioli, né? Esse é o grupo de comunicação. Tá bom, agora um detalhe, o Camilo Collor, dono da Itapemirim, ele também financiou muitos deputados lá do estado dele, do Espírito Santo. De repente se tornou deputado federal, quer dizer, ele tinha muita grana, muito dinheiro, mas não tinha o poder político, tinha econômico. É o caso do Rubens Menin, quem sabe aí não passa pela cabeça dele também uma candidatura a vice-presidente, ou presidente, ou governador, alguma coisa, senador. Né? Porque o sujeito às vezes tem muito dinheiro, e quantos tem muito dinheiro, mas não tem o poder político. Né? Porque o político é muito bajulado. É o cara rico, algumas vezes por interesse, né? Mas vida que segue. Gente, essa semana a CPI da Queria Covid fazer só mais um esquentou. comentário sobre essa questão Fala. do Menin. Só um comentário, na verdade, que eu me lembrei aqui agora, foi um ex-editor da Veja que fez o seguinte comentário, alguns anos atrás, há coisa de uns 10 anos atrás. Ele disse o seguinte, que havia dois tipos de imprensa. Uma que ganha dinheiro dando a notícia, e outra que ganha dinheiro não dando a notícia. E ele diz que a imprensa mineira, na opinião dele, de paulista, a imprensa mineira era o exemplo mais acertado do segundo modelo, a imprensa que ganha dinheiro não dando a notícia. Eu não estou concordando ou discordando dele, mas, obviamente, que existe uma certa timidez, uma certa tibieza por parte aqui dos meios de comunicação mineira. É possível, eu não sei se o Rubem Menin vai ter vai ter a ousadia, digamos assim, de romper com esse tipo de padrão e fazer uma imprensa, um jornalismo um pouco mais atuante, mais agressivo. Isso nós vamos ver. Se ele não mudar esse padrão, eu acho que provavelmente a coisa aqui não vai prosperar muito, vai ficar mais ou menos... Raquel? Gente, olha, essa semana a CPI da Covid, a CPI da pandemia, né, pegou fogo, muita discussão, ameaças, falta de respeito. O senador Flávio Bolsonaro foi lá, invadiu a CPI, chamou o relator de vagabundo, esse também retrucou que ele também é vagabundo, safado, pilantra, enfim, negócio baixo nível. Agora, essa CPI, muita gente fala que CPI sabe como começa, mas não sabe como termina. Enquanto isso, a população brasileira sofre com a falta de vacina. Né, Márcio Fagundes? É isso aí, Walter. A questão da CPI ela concentrou todos os holofotes aí essa semana passada, mas o que a população está esperando é vacina. A despeito do resultado que ela vai gerar para frente e a marola política que ela faz diariamente, a população brasileira quer e exige vacina. Eu sou um deles que já por 2 semanas estou esperando a segunda dose da minha Coronavac, e ela não bateu aqui em Belo Horizonte ainda. Então, a questão está na frente da CPI, a necessidade de vacinar o povo brasileiro até para reduzir
essa mortandade, né, de 400 e quase 30 mil mortos e tal, que deixa a gente consternado, deixa a gente sofrido, né, dolorido, até citar esse número. Eu acho que o povo quer vacina. Da forma que ela vai vir, até é de menos. Ela vacina boa e eficaz e rápido. É isso que quer. Ô, Lindeberg, e aí, sem vacina, mas a CPI pegando fogo, muita discussão, muita baixaria. Essa semana foi lá o sujeito aquele da comunicação, o Renan ameaçou voz de prisão para ele, aquela coisa toda. O presidente da CPI disse que ali ele não era carcereiro, enfim. Né? E hoje o diretor da Pfizer foi lá e disse que o governo federal não comprou vacina porque não quis, né? Em outras palavras, porque 8 vezes eles ofereceram vacinas para o governo e o governo não fechou o contrato com a Pfizer. E com isso aumentou em muito o número de mortes no Brasil. Mas queria que você fizesse uma análise sobre o comportamento da CPI essa semana e sobre essa falta de vacina, né, Lindeberg? Olha, eu acho que aí é preciso, de alguma maneira, distinguir as coisas. Acho que uma coisa é a falta de vacina, um vacilo do governo federal, que em agosto do ano passado recebeu uma proposta da Pfizer para uma venda de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer, não comprou. Ontem o Weingarten disse na CPI que isso ficou parado 2 meses, quando o Brasil alcançava o maior pico de pandemia de coronavírus, e o governo não quis comprar. Muito bem. A outra coisa é a CPI, que é uma decorrência, na minha avaliação, exatamente das falhas do governo federal por não ter comprado a vacina. A vacina que é da Pfizer, da Coronavac, etc. O fato da Oxford, o fato é que não há vacina para a população, como o Márcio acabou de atestar aí agora. E a outra coisa que eu acho que é correlata, é um produto desse desleixo do governo com a população brasileira, que é a CPI, que está apurando essas coisas aí desse desleixo do governo brasileiro com relação à sua população. Acho que as duas coisas se cruzam nesse momento, quando uma é consequência da outra. E, em função disso, nós vimos, primeiro, que o governo federal não queria, em hipótese alguma, que fosse instalada a CPI. Aquele argumento, me parece meio tolo, de que era um palanque político. Olha, toda CPI é um palanque. Lá atrás, no governo Lula, quando se instalou a CPI dos Correios, era também uma ação política. Agora mesmo, a Câmara Municipal cria uma CPI de maioria oposicionista, ou quase toda oposicionista, é também uma ação política, claro que é. Não há como separar essas coisas. Não há tecnicidade nisso, não. É política mesmo. Então, eu vejo assim, uma coisa é a pandemia, com 430 mil mortos por aí, né? Uma coisa que penaliza todo mundo, não é? E a outra coisa, decorrente disso, é a CPI, que está lá, o governo fez tudo para impedir, mas ela se instalou. E se instalou, é bom dizer, a mando do Supremo Tribunal Federal, porque se dependesse do Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ela também não se instalaria, não. Ela ficaria aí ad eterno. Mas o Supremo Tribunal Federal mandou que ela fosse instalada, porque a Constituição manda que se deve fazer. Acabou. Me parece que essa é uma síntese do que eu queria dizer.
Tá bom. Agora um detalhe, só informando, as duas CPIs instaladas na Câmara Municipal de Belo Horizonte, uma é para apurar as ações, gastos da Prefeitura da cidade, da capital mineira, com o combate à pandemia, né, ao Covid-19, e outra é para destrinchar a atuação da empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, no caso a BH Trans, que Calil prometeu há muito tempo abrir essa caixa preta da BH Trans e até hoje nada. Raquel Faria, sua análise a respeito desses temas. Bom, eu, sinceramente, eu confesso que eu não tenho a menor paciência para acompanhar nenhuma CPI. Nunca tive e acho que eu nunca vou ter. Eu não acompanho, não leio, não vejo detalhes. Para mim, como que eu digo, assim, é até difícil entender, acompanhar, muita baixaria, discutir. Enfim, é algo que me incomoda profundamente. Mas eu acho que a CPI é muito legítima, ela está cumprindo o seu papel de discutir, trazer à tona aí todos os erros e equívocos do governo na gestão, nessa péssima gestão da pandemia, e ela realmente está machucando o governo. Hoje, o desgaste que o governo tem, o principal foco do desgaste do governo, sem dúvida, é a pandemia, que a CPI está ressaltando, né? Ela vem e ressalta para as pessoas. Eu acho que não tem outro caminho, né, para a oposição, a não ser realmente bater nessa tecla aí dessa má gestão da pandemia no governo Bolsonaro. E, aliás, até não é nem má gestão, né? Eu acho que talvez ela seja como diz, um desleixo, né? Como o Lindeberg falou, um desleixo, uma diferença em relação à questão, ao assunto. Ele menosprezou essa pandemia e ficou refém dessa postura, desse negacionismo, e agora ele percebe que talvez ele tenha já percebido que cometeu um erro, mas agora a Inês é morta, né? As coisas já aconteceram. Agora, o governo está reagindo. Vamos ver como que vai ser essa reação. Ele está se movimentando nos bastidores, o Bolsonaro tem recebido muitas pessoas, ele está falando com alguns interlocutores, que vai fazer algumas mexidas aí estatais, está sendo esperado algumas mudanças aí, exatamente para poder recompor, melhorar um pouco o apoiamento dele no Senado para enfrentar isso aí. Eu acredito que muitas pessoas hoje no Centrão, que estão assim, um pouco meio que deixando essa CPI correr um pouco solta, estão fazendo isso numa espécie de chantagem com o governo, uma espécie de chantagem sobre o governo. Quer dizer, uma tentativa, um meio de pressionar o governo e obter mais favores, mais cargos, mais espaço e tudo. Isso está acontecendo com alguns partidos, sim. Eu acredito que nos próximos dias aí nós vamos ter algumas novidades em relação a isso. Aí a gente vai ver se a CPI vai conseguir manter o mesmo nível ou se você vai ter outra recomendação lá no Senado. Agora, que ele vai julgar, sim, uma forma de oposição. Tá bem, olha, há 133 anos, no dia 13 de maio de 1888, a senhora Isabel do Brasil e o senhor Rodrigo Augusto da Silva assinaram a Lei Áurea, a abolição da escravatura. Então, a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, ainda muitos fazendeiros utilizam o trabalho de escravo, análogo à escravidão, né? No caso, que esse está no Código Penal também, que é crime, tá? Para testar esses trabalhadores que recebem seu salário através daquilo que comem. E aquele alojamento onde tem barata, rato, enfim, um negócio de doido, louco, falta de respeito pelo ser humano. Então, a gente sabe que hoje existem também escravos, mas escravos urbanos, que, na minha concepção, são esses rapazes, moças e rapazes que trabalham no dia a dia em bicicletas, motocicletas e também em aplicativos de transporte, né? No caso Uber e outros aí, que não tem nenhuma garantia trabalhista. Se acidentarem, vão para o saco, porque não tem como sustentar suas famílias e também não tem a garantia de nada. São explorados. Eu considero eles os novos escravos urbanos. Queria que vocês fizessem também um comentário a respeito desses trabalhadores que, na minha opinião, são escravos urbanos, escravos do século XXI. Hein, Márcio? Walter, infelizmente, o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão no mundo. E nós pagamos um preço muito grande por isso.
A economia nossa foi assentada durante boa parte do período colonial, por 300 anos, pelo braço escravo do índio e do negro, e nós pagamos por isso um preço altíssimo, porque veio a lei de abolição e, até hoje, essa cultura enraizada de que a exploração do próximo é comum, ela, de certa forma, ela ficou vulgarizada, né? É como se fosse normal isso. E nós vamos precisar, uma hora, sabe? Já não dá mais para nós carregar esse peso cultural. O mundo é outro, a contemporaneidade força a gente a reconhecer o direito dos outros. Nós temos que acabar com os preconceitos, entendeu? Nós temos que enfrentar um projeto de nação que eu vivo falando que nós ainda não enfrentamos. A gente tem que estender a mão para o próximo, a gente tem que ser solidário, a gente tem que pensar coletivo. Esse tipo de coisa está na raiz da nossa natureza que, de alguma forma, a gente vai escamoteando, vai deixando passar e paga-se um preço muito grande pelo nível avassalador da desigualdade social no Brasil. É muito grande o peso que se paga por isso e é muito triste. Certa feita, eu li que os Estados Unidos, quando acabou com a escravidão lá, Abraham Lincoln mandou fazer 4.000 escolas, e olha que até hoje nos Estados Unidos o segregacionismo é muito grande, né? Até nos anos 60 o negro não podia sentar no mesmo ônibus que o branco, e com a escravidão finda há muitos séculos. E aí, o que acontece? A Abraham Lincoln mandou fazer 4.000 escolas. Falou assim, nós não podemos deixar o negro que cuidava do algodão, do fumo, da terra nos Estados Unidos e virar simplesmente falar assim, se virem. Então, mandou fazer essas escolas. E olha, com esse tipo de postura, até hoje os Estados Unidos pagam o preço por essa separação. Esse segregacionismo é muito grande. Nós vamos precisar rever isso. Eu acho que existe um certo embate muito salutar hoje, entendeu? Sobre esse tema. Nós temos que amadurecer como civilização, como país, como projeto de cidadania. São várias nuances, viu? Tá bem. Só completando, Raquel e Lindenberg, eu já conversei com alguns rapazes e moças que andam com aquelas mochilas, andando do iFood. Eles andam de bicicleta 70, 80 quilômetros por dia, uma bicicleta. E os de motos em torno de 180, 200, às vezes até 210 quilômetros. Quer dizer, um absurdo. Os motores de aplicativo não têm segurança nenhuma. Muitos estão sendo assaltados, ameaçados, enfim. É uma injustiça com esses trabalhadores que são os novos escravos do século XXI. Mas queria ouvir a opinião do Lindenberg e também da Raquel Faria a respeito dessa situação. Fala, Raquel. Bom, eu tenho uma visão até mais sombria sobre esse assunto. O Brasil não foi a última nação, a última nação a libertar os escravos, seus escravos, mas foi a maior nação escravocrata do mundo. Eu acredito que o Brasil, tem que fazer uma pesquisa aí, mas a quantidade de escravos que o Brasil chegou a ter superou até o Império Romano. Eu acredito que nenhuma nação, nenhum país teve tantos escravos como teve o Brasil. É a nação da escravidão, nós, Brasil. E acho que a escravidão jamais foi superada, uma ferida ainda aberta, uma ferida aberta na sociedade brasileira. Eu, durante 15 anos, eu fui colunista do Jornal Tempo, eu frequentei muitos eventos sociais, à noite, eventos públicos, eventos de comunidades, autoridades públicas, empresariais, culturais, e a coisa mais rara do mundo era ver o negro. Eu conheci um desembargador negro toda a minha vida jornalista, conheci raros políticos negros, não conheci nenhum procurador negro, não conheço promotor negro, eu não conheço advogado negro, só Raimundinho, não conheço médicos, nunca fui tratado de médico negro, não que eu tenha escolhido os brancos, é porque nunca aconteceu de aparecer um médico negro para me tratar. Então, assim, a sociedade brasileira é absurdamente racista, segregada, e é bobagem falar que preconceito existe no Brasil. O que é isso? É o país dos preconceitos. Eu, assim, sou extremamente crítica e, para falar a verdade, envergonhada
desse nosso Brasil segregacionista. Eu acredito que não tenha outra nação, a não ser a África do Sul, que trate tão mal os negros como o brasileiro. E é claro que só você olhar aí nas favelas, nas penitenciárias, você vê que é quase tudo negro, para ver que o Brasil é dividido em duas partes, né? A elite branca e o povão pardo ou negro. Essa precarização do trabalho é uma herança aí dessa escravidão, ou dessa desconsideração, dessa falta de respeito, desse abuso dos empresários e das elites em relação à maioria da população. E só um detalhe que eu queria lembrar: as duas mulheres que mais fizeram contra a escravidão, todas as duas levaram o maior ferro. A princesa Isabel, 1 ano depois de assinar a Lei Áurea, ela foi exilada e nunca mais voltou ao Brasil. E a mulher que completou a obra dela, que libertou as últimas escravas, que eram as domésticas, que foi a Dilma Rousseff, foi empichada. Empichada, inclusive, um dos segmentos, um dos grupos que mais falaram mal dela, que mais lutaram para derrubar a Dilma, foram as mulheres, as madames daí de classe média. E só mais um detalhe: eu acho que o preconceito ele é um pouco latino. Nos países andinos, você não tem um preconceito da classe média e dos mais ricos contra os negros, mas você tem esse mesmo formato contra os indígenas. Inclusive, essa semana, eu li que lá em Cali, na Colômbia, já está havendo embates, confrontos, brigas entre grupos de classe média e grupos indígenas. Esse preconceito ancestral nosso explodindo. E ele provavelmente vai explodir aqui também no Brasil. Eu acho que nós vamos ter aí uns embates aí de brancos e negros, né? E aí, Lindeberg? Walter, eu não conheço a relação de emprego, a relação contratual entre esse pessoal que faz entrega de iFood, etc., com o patronato. Realmente eu não tenho detalhes sobre isso. Portanto, é até perigoso generalizar, dizer que todo mundo está sendo explorado, etc., etc., porque eu não conheço. Sinceramente, eu não conheço. Bom, mas, sem dúvida alguma, é um pessoal que sofre, né? Porque vai para a rua a qualquer hora, né? Vai para as periferias, sofre assalto. Tudo isso a gente sabe de ler aí nas crônicas policiais, né? A gente sabe que acontece isso. Mas, de outro lado, Walter, eu queria chamar a atenção para um outro aspecto. É que, infelizmente, ainda há fazendeiros, sobretudo lá por Nordeste, Centro-Oeste, etc., que ainda praticam a chamada escravidão branca. Quer dizer, contrata o peão para colher café, por exemplo, no sul de Minas, e vende para ele, no seu próprio supermercadozinho lá, tudo, mantenha o camarada lá. E ele, na maioria das vezes, não são todos, na maioria das vezes, volta para o interior de Minas, para o Vale do Jequitinhonha, principalmente, o norte de Minas, sem nada. Nós temos aí diariamente ou semanalmente histórias dessa chamada escravidão branca, que não é escravidão sexual, não. É do escravo mesmo, que o sujeito leva para colher café, por exemplo, e o sujeito faz uma tal dívida lá no armazém do fazendeiro que ele, ao voltar para casa, ele ainda fica devendo alguma coisa. Isso é a coisa atual, isso não é de ontem, não. Isso não é da princesa Isabel, não. Isso é de hoje. Isso acontece nos nossos dias. Infelizmente, é isso. Há ainda uma classe média rural alta, né, Raquel, que explora esse tipo de gente. Leva o cheiro para colher o café. A classe média urbana que explora suas domésticas, tem suas servas, suas camas ainda dentro de casa, né? Aliás, o Brasil é o paraíso das domésticas, né? Segundo a OIT, 60%, 70% de todos os empregados domésticos do mundo moram no Brasil, né?
E que tem um detalhe, ainda tem elevador social e elevador de serviço, onde os serviçais são obrigados a utilizarem o elevador de serviço. Como aquele caso, né, que uma determinada madame chega no salão de beleza e criticando que não encontra mais domésticas, faxineiras, zeladoras para trabalhar por conta do partido que dominou o Brasil, que governou durante muito tempo. E aí ela recebeu a resposta. Era só ir lá na PUC, na Universidade Católica, que iria encontrar muitas faxineiras, serventes, né? Esse pessoal que trabalha em serviço, né, de limpeza, estavam lá estudando, fazendo curso superior, né? Isso a gente vê, realmente o preconceito ainda é muito grande, muito gritante no Brasil com relação a essa situação. Lindeberg, eu queria só voltar aqui ainda à questão da CPI da pandemia, porque quando houve aquele embate entre o Flávio Bolsonaro e o Renan Calheiros, um chamou de vagabundo, vagabundo é você roubou, você fez isso, você comprou, enfim, desviou dinheiro, rachadinha. O presidente Bolsonaro esteve em Maceió, né, em Alagoas, terra do Renan Calheiros, onde o filho dele é o governador, e esculhambou com o Renan, chamou de vagabundo, que ele estava querendo incriminar pessoas de bem, no caso, aquele ex-secretário de comunicação, que negou que na reunião o Carluxo estivesse presente. E hoje o Carlos Murilo, diretor para a América Latina da Pfizer, né, disse que ele esteve presente, o vereador do Rio de Janeiro, presente numa reunião no Palácio do Planalto para resolver questões de vacina do governo federal. Negócio de doido. Agora, olha só, o homem vai lá na terra, ele não conhece Alagoas, apesar que o Arthur Lira hoje é o maior puxa-saco baba-ovo do Bolsonaro. Inclusive, já põe em pauta a questão do voto impresso, né? Essa questão toda. Isso é relação política que orgulha alguém, Lindeberg? Um presidente que chama um senador de vagabundo, o senador chamou de vagabundo, vai na terra daquele sujeito e chama também o pai do governador de vagabundo. Que coisa de doido, hein, cara? Walter, isso é exatamente essa disputa política que está aí e que está lá tá também na CPI. O que acontece, Walter, que o Flávio Bolsonaro foi fazer lá na CPI ontem? Foi lá para bagunçar, para interromper o depoimento do Weingarten. Ele foi lá para isso. Aliás, antes dele, foi a Bia Kiss. A Bia Kiss, que era da CCJ, foi para lá e tentou impedir o depoimento do Weingarten. Logo depois chegou o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, né, e fez aquela bagunça que ele fez lá. E aí xingou o Renan Calheiros de vagabundo, né? Mas tomou também à altura uma resposta. Vagabundo é Vossa Excelência, Vossa Senhoria, que o seu gabinete lá no Rio de Janeiro toma o dinheiro dos seus empregados, dos seus funcionários. Quer dizer, é uma coisa lamentável, mas isso mostra como é que a disputa política está tão acirrada no país. Hoje, o Bolsonaro, lá em Maceió, tomou vaia lá em Maceió. E, aliás, eu estava vendo aqui agora há pouco na Datafolha, ele está caindo, chegando a um nível de repulsa enorme, como nunca teve. Isso é tudo em função dessa briga política. O grande reduto hoje do Bolsonaro são os evangélicos, mas nem todos. Há lideranças evangélicas com alguma lucidez que ainda fazem uma disputa com ele, não concordam com tudo que ele faz. Então, essa questão você me chamou a atenção aí, da briga lá na CPI, é em consequência disso, é função disso. Ele não queria que instalasse a CPI, né? O Rodrigo Pacheco acabou fazendo uma gracinha para ele, estendendo a investigação para governadores e prefeitos, né? Isso foi coisa do Rodrigo Pacheco, que é votado aqui em Minas Gerais. E por aí vai. Quer dizer, ele não quer. E o Flávio Bolsonaro foi lá para isso, para esculhambar, tentar acabar com a reunião.
coisa que ele não conseguiu, porque o Weingarten voltou depois, continuou o depoimento e, em função da ordem de prisão dada por Renan Calheiros a ele, não cumprida pelo presidente da CPI, Omar Aziz, o que aconteceu? O depoimento dele foi enviado, foi enviado hoje para o Ministério Público Federal, para que se apure, não só através do depoimento, mas também com provas se ele mentiu ou não. Se mentiu, vai ser preso. Tá bem, só informação que a pesquisa que existe também da Datafolha, nós vamos falar sobre isso aí, é que já o empate entre os evangélicos estão divididos entre apoiar e não apoiar. O presidente já existe o empate, né, nessa situação. Porque, claro, o sujeito que é evangélico, que é cristão, não fica defendendo a morte dos outros, extermínio dos outros. Muito pelo contrário, ele tem que defender a vida. Mas, Fagundes, é muita complicação, né, Márcio? É demais, Walter. Parece que, enquanto também o foco está voltado para a CPI, algumas coisas estão acontecendo na Câmara. O Lindenberg acompanha melhor do que eu só vejo as manchetes. Não leio as matérias, não, mas vejo as manchetes. Hoje, por exemplo, eu vi uma manchete que a porteira continua aberta. Enquanto as pessoas estão prestando também muita atenção na CPI, as porteiras estão abertas. Hoje, o boiada está passando, né, Márcio? A boiada está passando. Hoje, o governo derrubou em 12 atividades licença ambiental. 12. Eu vi a manchete agora à tarde falando sobre isso. Essa semana, a Câmara reduziu em muito o espaço da minoria de apresentar de oposição, né? Questão de ordem, de apresentar pedido de tempo. Reduziu-se o espaço da oposição, da minoria, de fazer política dentro do Congresso Nacional. Então, enquanto também a CPI está puxando muito para ela o foco, a boiada está passando, a porteira está aberta, e não se esqueçam disso. Agora, rapidamente, só para a gente entrar no assunto principal dessa noite nossa, a juíza multa governo... Aliás, diga. Eu quero tecer minhas loas aqui para uma senhora que eu nem sei o nome, mandaram aqui na Serra, no Rola Moça, aqui essa semana, teve um problema ambiental grave, e caminhão passando, e um protesto, as pessoas moradoras ali da região, daquele Casablanca ali, puseram seus carros na frente dos caminhões, os caminhões estão passando dentro do parque do Rola Moça. Tem um problema seríssimo aqui. Por quê? Dizem que a Serra do Rola Moça é o melhor minério de ferro que existe hoje em Minas Gerais. A qualidade dele é excepcional. Então, aquilo ali não tem jeito de sair de fora, que as mineradoras, me parece, eu não vou nem arriscar dizer que é aquela grande que nós conhecemos, entendeu? Aquela grande que Dom Luciano falava assim, eu sou contra a estatização dessa empresa. Dom Luciano Mendes de Almeida falava, eu sou contra isso vai trazer um problema para o Brasil muito grande. Então, está tendo um problema seríssimo aqui no Rola Moça. Mandaram vários filmes para mim essa semana, o pessoal da área ambiental mobilizado e tal. Só queria lembrar, tem uma luta aí, paralela aí, viu? Ok, o Márcio Lindenberg e a Raquel Faria, a juíza, né, da Justiça Federal de São Paulo, multou o governo federal em R$200 mil por declarações homofóbicas de Milton Ribeiro, ministro da Educação. Segundo ele, que é pastor, ele atribui a homossexualidade de jovens a famílias desajustadas. Será que a família do Paulo Gustavo era desajustada, aquele ator que morreu na última semana lá e foi homenageado aí para tudo que é lado? Hein, Raquel Faria? Pelo amor de Deus, eu nem vou comentar isso, pô. É muita baixaria, muito preconceito. Deixa. Tem pessoas que, sei lá, nem dá para entender. Mas, enfim, olha, Márcio, a $200 a tonelada do minério, todas as minas de qualquer porte são viáveis e dão lucro. Então, assim, é a corrida do ferro. Eles vão tentar extrair todo o minério possível e vender o máximo que pode, porque é dinheiro demais. Para você ter uma ideia, o preço, digamos, durante décadas, o minério teve $40, $50. Então, assim,
as pessoas, é óbvio que elas vão aproveitar o máximo que podem digamos, desse boom mineral. E, obviamente, a devastação ambiental e com o sucesso também do agronegócio brasileiro, que também está produzindo horrores. Este ano vão ter a maior produção da história, o maior desempenho da história da nossa agropecuária, a nossa balança comercial, as exportações aí vão bater o recorde também de toda a história do país, e, obviamente, tudo isso a custo de uma enorme devastação ambiental que vai se aprofundar nos próximos meses e até o ano que vem, pelo menos, enquanto continuar esse boom aí das commodities. Né? Quem é que vai controlar? O governo, ele é um negacionista do clima. Ele, inclusive, estimula tanto os governos federal como os governos estaduais e municipais. Todos eles estimulam essa exploração desenfreada de olho nos royalties, né? na arrecadação fiscal e também para poder dinamizar aí a sua cidade. Infelizmente, o modelo de desenvolvimento brasileiro é esse, né? Depredando, devastando. Nada sustentável. Essa semana nós vimos algumas pesquisas que os números estão destoando, né? A XP deu informação, a diferença entre Lula e Bolsonaro de 2 a 4 pontos, agora a Datafolha dá uma de 18 pontos, enfim. Finalmente, quem é que está com a razão? Por que tanta diferença nessas pesquisas e quais os interesses, né? Porque, afinal de contas, você não pode ter uma pesquisa que dá uma diferença de 4, outra que dá de 18, né? Porque a diferença normalmente entre uma pesquisa e outra é 3 para cima e 3 para baixo. Mas a Datafolha tem muita credibilidade, né? Não seria ela tão irresponsável dar uma informação nesse sentido para não contribuir com a democracia do país, né, Raquel? Você tem aí pelo menos 4 levantamentos recentes aí que estão numa linha, todos numa linha, inclusive alguns ligados à side esquerda, e você tem, de repente, o Datafolha que veio na contramão de tudo. Até ontem, as pesquisas que a gente tem publicadas, todas sinalizavam aí uma situação uma disputa bastante acirrada. A pesquisa, inclusive, da XP e também do Poder Data mostram uma disputa muito embolada, uma aproximação do Lula e do Bolsonaro, e, de repente, vem a Datafolha e mostra um resultado completamente diferente, divergente, né, digamos assim. Pode ser que é difícil comparar pesquisa com pesquisa, pesquisa de instituto com instituto. Por quê? O correto é você comparar pesquisas de um mesmo instituto, porque cada um tem a sua amostra, cada um tem a sua metodologia, seu método de trabalho. As pesquisas da Datafolha é difícil você analisar, porque ela tem muito tempo, tem meses que a Datafolha não faz pesquisa. Então, você não tem uma no mês passado, no mês anterior, para comparar. A gente vai ter que esperar mais de um mês aí para ver qual é. Agora, a pesquisa do Poder Data, que está sendo feita, e da XP, são feitas todo mês. Então, você tem a curva, você tem a linha, você tem uma trajetória. A do Poder Data, que é feita pelo site Poder 360 Graus, e em conjunto com a Bandeirantes, e nenhum dos dois são bolsonaristas, pelo contrário, eu acho que tem uma pegada até anti-bolsonarista, ela mostra o contrário, ela mostra uma estabilização do Bolsonaro, que o Bolsonaro estancou a queda e já dá alguns sinais de recuperação. Na pesquisa do Poder Data e da Band, o Bolsonaro até cresceu, a diferença diminuiu, ele conseguiu reduzir a desvantagem para o Lula, e eles estão bem empatadinhos. Agora, a pesquisa é difícil da gente falar. Agora, só mais uma coisa é clara em relação a todas as pesquisas, mesmo a Datafolha e as divergem dela, são a Raquel está tendo problema. Fala aí, deixa eu provocar o Lindenberg aqui para falar sobre isso aí, que ele é um grande conhecedor do assunto político e acompanha, né, a miúde. Lindenberg, quando a gente era menino, jogava bola, vai crescer no nível de competitividade e tal, a gente brincava e falava assim, não escolha adversário não, o que vier eu traço. Você tinha convicção de que você era realmente um talento em alguma coisa, fala, nós não escolhemos adversário, meu time é bom, que vier, ele enfrenta, não escolhe.
Mas hoje eu estou sentindo na política brasileira que os dois lados já escolheram seu adversário. A política está tentando ficar bipolarizada, no sentido de que o Lula deseja que o Bolsonaro seja o seu adversário, no primeiro e no segundo turno mais forte. E o Bolsonaro quer que o Lula seja o seu adversário mais forte no primeiro e segundo turno. É isso mesmo? Os dois estão querendo levar essa eleição presidencial apenas para o enfrentamento bipolarizado? O que você acha disso? Porque antigamente você não escolhia adversário. Agora, hoje, você fala, não, eu prefiro que seja um fulano. Tá assim, essa coisa? Eu não acho que seja assim, não. Eu acho que o próprio eleitor que está polarizando. Isso vem da própria base eleitoral. Eles não têm esse controle desse processo, nem o Bolsonaro, nem o Lula. É claro que o Bolsonaro sempre quis o Lula como adversário, o Lula talvez prefira o Bolsonaro. Mas quem está polarizando, quem está levando a isso é o eleitor. Olha, gente, vamos reconhecer e admitir. O Bolsonaro, ele tem o projeto dele, é claro, é nítido para o eleitor. Você pode concordar, pode discordar, pode criticar, mas ele é nítido, ele é claro, as posições dele, tem convicções, você sabe o que ele pensa sobre PMS, sobre pandemia, sobre todos os assuntos possíveis e imaginários. O Lula também é um sujeito que já foi presidente, as pessoas têm uma referência clara do que ele pensa, do que ele acha, do que ele faria. Então, ele tem nitidez. Ele representa realmente alguma coisa para as pessoas. Agora, Mandetta, Moro, Huck, o que eles pensam na vida? Projeto? Nada, são nomes, celebridades. Lindeberg, então, por que não a vencedora do Big Brother? Qual a diferença da Juliette do Big Brother para o Mandetta ou para o Moro? Enfim, eles não têm nenhuma nitidez. São apenas nomes. Vamos ver a opinião do Lindeberg. Eu vou discordar um pouco da Raquel, porque eu acho que quem está fazendo a bipolarização é o Bolsonaro de um lado e é o Lula de outro. De fato, Boulos, Mandetta, Huck, isso não tem menor expressão. Nem o Ciro Gomes hoje tem mais do que 9% de intenção de voto. Então, quem está fazendo a polarização é exatamente aqueles que têm a maior representatividade junto ao eleitorado. Representatividade junto ao eleitorado, que é, de um lado, o Bolsonaro e, de outro, é o ex-presidente Lula. Eles, como dizia o Márcio Fagundes aí, eles que estão escolhendo os seus adversários, porque interessa ao Lula enfrentar o Bolsonaro, interessa ao Bolsonaro enfrentar o Lula. Então, eu acho que os dois, que são as duas maiores, talvez, hoje, as maiores expressões políticas do país, e aqui eu não estou tentando nenhum mérito de valor, se um é mais pior ou menor que o outro, os dois são os maiores, as duas maiores lideranças do país. O Datafolha, agora, de ontem, mostrou, inclusive, uma queda do Bolsonaro. E aí, concordo com a Raquel, não se pode comparar uma pesquisa com a outra, porque cada pesquisa tem o seu plano amostral diferente do outro. Cada pesquisa tem a sua própria sistemática de fazer a investigação. Portanto, o que eu acho é isso, viu, Márcio? O Lula quer enfrentar o Bolsonaro e o Bolsonaro quer enfrentar o Lula. Qual a razão para isso? É que, certamente, o Lula vai jogar em cima do Bolsonaro as 430 e tantas mil mortes que aconteceram aí nesse período, né? E o Bolsonaro vai chamar o Lula de ladrão. É isso. Não tem mistério nessa coisa. Então, os dois é que estão polarizando. E, ao polarizarem, eles acabam fazendo desaparecer aquilo que, em outras épocas, costumava aparecer, que é a chamada terceira via. Não tem mais terceira via. Há duas vias únicas. Uma é a via Bolsonaro e a outra é a via ex-presidente Lula. Acabou. Ô, Lindeberg, para usar uma expressão, uma palavra da moda, a política binária. É isso aí, política binária. Bem lembrado, Márcio. A gente está chegando ao final desse nosso bate-papo da Conexão das Minas Gerais, e eu queria que vocês aproveitassem para fazer um comentário, que é interessante, né? Porque
O Instituto dos Advogados do Brasil defende responsabilização criminal de Moro e dos procuradores de Curitiba. De acordo com o parecer dos advogados, o ex-juiz e os ex-procuradores cometeram um crime contra a ordem democrática e também contra a economia brasileira, causando graves prejuízos aos trabalhadores. Isso por quê? Porque muitas empresas foram quebradas. Tudo bem que os envolvidos em corrupção fossem julgados dentro do Estado Democrático de Direito, condenados, enfim, mas quebrar a empresa como eles fizeram, não. Causaram um grande prejuízo, principalmente às grandes empreiteiras brasileiras, como a Odebrecht, que tinha contratos no exterior e hoje praticamente está aí na situação difícil, como tantas outras. Ô, Lindenberg, qual a sua avaliação? O Instituto dos Advogados do Brasil está certo ou errado nessa posição? Eu acho que a Lava Jato, ainda que alguns digam que ela tenha prestado um bom serviço no combate à corrupção, evidentemente que ela extrapolou inteiramente os seus limites. Claro, o que se viu agora, mesmo recentemente, contra a carga que se faz contra o ex-juiz Sérgio Moro e contra o procurador Dallagnol é algo justificável, sim. Eles não podiam fazer o que fizeram. E nesse aspecto, eu estou com os advogados, que acham que eles extrapolaram. E extrapolaram todos os limites, do ponto de vista ético, da aplicação penal, tudo isso. De maneira que eu, como você me perguntou, eu estou com os advogados que querem que essa Lava Jato, que aliás está no final mesmo, né? Ela já está desmilinguindo, ela praticou erros que são imperdoáveis do ponto de vista jurídico. Márcio Fagundes. Estou com o relator. Deixa eu te falar. Volta com o relator? Tá bom. Voto com o relator. Eu vou aproveitar minha participação agora no final e para homenagear, lembrar e mostrar a velhice, na verdade, né, Walter, traz uma certa decadência física para a gente, até espiritual, mas deixa a gente com um olhar de condescendência, de solidariedade com as pessoas, sabe? Eu queria dedicar tudo desse mundo à repórter da Rede Globo, a Larissa Carvalho, que é minha vizinha aqui, que essa semana ela conseguiu divulgar um documentário sobre a luta dela do teste do pezinho, que é uma luta. Que mulher bacana, que mulher que pensa nas demais mulheres e nas mães, principalmente. Que força, que gana que tem uma mulher com uma criança que teve problema por causa de excesso de proteína, sabe? E ela conversou comigo e me disse que a lei está aprovada. A lei está aprovada e está agora na mão do Bolsonaro. E que, se o Bolsonaro não sancionar, ela, além de ter a possibilidade de ser sancionada pelo Congresso, ela já tem uma movimentação com 700 mil assinaturas para chegar a 1 milhão de assinaturas para fazer a lei vigorar. Ou seja, o teste do pezinho hoje, que contempla cinco doenças em crianças recém-nascidas, vai passar a contemplar 12. Isso foi uma luta maravilhosa. Olha, a Larissa me faz chorar toda vez que eu lembro disso. A gente vai ficando velho, o coração da gente sente o sofrimento dos outros, sente o percalço da dor do outro. Daí é demais. E quero lembrar também, o Lindenberg lembrou na nossa última participação na semana passada, que o Márcio Metzger, depois de 3 meses internado na luta contra a Covid, hoje me mandaram uma foto dele, né? Um jornalista, amigo nosso, trabalhou com o Lindenberg, uma figura maravilhosa, romancista. Então, uma grande figura. O Márcio Metzger hoje me mandou uma foto, ele na piscina, tomando o primeiro sol em casa, que ontem ele foi para casa depois de 3 meses de hospital, numa luta guerreira a favor da vida. Então, eu queria dedicar minha participação a esses 2 colegas de profissão
né, que graças a Deus eu pude encontrar durante a minha jornada na imprensa, no jornalismo, que é a Larissa Carvalho e o Márcio Médici. O Márcio Fagundes, bem lembrado, o Márcio Médici é uma grande figura humana, um grande profissional de imprensa, e a Larissa, a mulher guerreira que merece o nosso respeito, a admiração e dedicação. O documentário dela está circulando aí pela TV Globo, merece todo apoio e respeito, que a luta dela é uma luta hercúlea por uma grande causa, muito justa, a luta que ela trava e batalha em prol dessas crianças que precisam fazer um exame do pezinho mais ampliado. Raquel Faria, chega no final aí desse nosso bate-papo aqui na Conexão das Minas Gerais. Como é que você quer encerrar essa sua participação aí? Fica à vontade. Eu gostaria de fazer mais um comentário aí sobre essa questão das pesquisas, mas no seguinte sentido, não é nem da pesquisa. Eu vejo as pessoas muito, de uma maneira geral, não estão prestando muita atenção a algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. O que está acontecendo na economia brasileira é algo muito extraordinário. Você está tendo um movimento, uma virada, um movimento qualquer. Eu acho que a economia está a ponto de embalar. Pode ser um voo de galinha por pouco tempo, aí 1 ano, 2 anos, mas isso está a ponto de acontecer. Os bancos estão todos revisando para cima as projeções de PIB. A projeção aí, se você tem aí um saldo comercial aí de coisa próxima de 90 bilhões de dólares, coisa de R$500 bilhão, é uma dinheirama que não tem limite. Então, você tem alguns setores que estão extremamente dinâmicos, construção civil, o Estado inteiro, o país inteiro está cheio de obras, de construção. Então, eu discordo da maioria dos analistas que acham que... Eu até achava, até uns 2 meses atrás, que o Bolsonaro estava caminhando para uma derrota. Hoje eu não tenho mais convicção. Eu acho que ele tem chance de recuperar o eleitorado dele todo, com a economia embalando, e acho que ele vai ser um adversário muito mais difícil do que as pessoas, e a esquerda, particularmente, está imaginando. Ele é perigoso, ele pode acumular força, e essa dinheirama, esse movimento aí das commodities e tudo mais, pode dar mudar um pouco o curso aí da eleição. Eu acho que o Márcio falou que o pessoal está preocupado com o Covid, não está prestando atenção para outras coisas, para o meio ambiente, para as cortezas que estão passando, para as boiadas que estão passando, e o que também está acontecendo na economia. Eu acho que a gente tinha que abrir um pouco mais o olhar para ver também, para ver o conjunto das coisas. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas assim, tem muita coisa acontecendo no Brasil e eu não vejo isso muito refletido, nem nas conversas, nem na imprensa, nem na mídia. Tá bom, Raquel. Se a gente vê o Brasil, dependendo do jornal ou do site que a gente vê, é quase um país diferente, é como se fosse um outro país, digamos assim. Então, beleza. Só para fechar aqui nosso comentário, já que você exaltou tanto a economia, que está o PIB aumentando, os bancos projetando isso ou aquilo, então, no próximo encontro, eu quero que você traga uma informação que eu vou ficar muito feliz. E que 70% das comunidades no Brasil estão comendo 3 vezes ao dia, que hoje estão passando fome. Tá certo? A campanha, inclusive, que a Rede Bandeirantes está fazendo para recolher alimentos lá em São Paulo está sendo uma campanha vitoriosa. Então, por favor, traga essa informação que o emprego está sobrando, tem muito emprego, o Cine está ofertando emprego para tudo que é profissão e o pobre está comendo 3 vezes ao dia, inclusive carne, não é só pé de galinha não, nem ovo. Tá bom, Raquel? Então, eu espero nem estar nem tomando... Você tem um Brasil passando fome, nem está tomando que suco de morango, tá certo? Está tomando o suco de uva daquele que vem lá do Verde Mar. Tá certo que a garrafinha custa mais de R$25, ou melhor, quase R$25. É isso que eu quero, comida na mesa do pobre, no mínimo 3 refeições por dia, educação para os jovens, negros, pobres, tá certo? Tudo. Agora, essa conversa que os bancos estão projetando, sei o quê, olha, de barriga vazia, só se for os que gostam de investir na bolsa e aplicação, isso tudo bem. Mas eu não estou defendendo nada, não. Eu estou defendendo o novo, não estou dizendo que o Brasil é maravilhoso. Eu só estou dizendo que... O Brasil maravilhoso, enquanto estiver passando fome, Raquel, enquanto tiver milhares de brasileiros passando fome,
Isso não tem que comemorar nada nesse país. Nada, Eu nada, não nada. vou comemorar, Um grande não. emprego, entendeu? Eu não Então, estou sabe, falando para comemorar por nada, quê? não. Eu Não não tem disse para nada a comemorar, comemorar. eu só estou dizendo, estou trazendo informação e dados, eu estou dizendo um outro lado. Você tem Não, um meio então, copo se você vazio falar, se e um meio você copo falar para cheio mim, também. se você falar para mim que o desemprego diminuiu no Brasil, tem muito emprego, tem vaga de emprego para tudo que é lado, construção civil Mas para tudo que é houve lado, uma e que piora de os pobres, desemprego. Está pessoas pobres havendo estão uma comendo, queda. O escute, desemprego que as vai pessoas diminuir. pobres Ele, não Walter, estão comendo e Walter, comendo bem, tá certo? Walter, Aí, o desemprego vai cair. Ele não vai continuar elevado. Vai continuar elevado, porque a política aí dos empresários manter um então tá desemprego bom, alto, até para deprimir o salário, mas ele vai retroceder. Ele tá deve bom, cair então, abaixo da tá bom. 10%. Então, sem nenhuma ironia, com todo respeito, eu vou torcer para que o posto Piranga caia e suba a Raquel Faria, minha amiga, que eu vou dizer, a ministra da Economia é minha amiga. Irmão, o que Tá é bom? isso? O que eu falei com você ficar aí me criticando? Eu estou falando sério. E Sim, eu estou falando informação, com sério dados. também, ó, tudo Eu estou bem. dizendo, não estou Raquel, defendendo, mas não tem que comemorar nada, Raquel, eu não estou que o PIB está comemorando. subindo, o PIB, pobre não come PIB, pobre come feijão, farinha, arroz e carne. Walter. Gente, boa noite aí, hein? As pessoas Tá bom. chegam a um ponto que você não pode nem dar uma notícia, que essa notícia é positiva para o governo. Então, aí você não aceita a notícia? O que só pode ser notícia ruim para o governo? Não, Olha, não, veja só, aceitar sim. Inclusive que o minério de ferro passou a $200 a tonelada. Isso é bom para Minas Gerais. Isso é bom para Minas Gerais. Claro que é bom para Gerais. Olha, com o minério bombando desse jeito, é dinheiro, royalties que vai entrar na conta desses municípios mineradores, do Zema. O Zema, obviamente, que as condições dele, políticas, inclusive de reeleição, aumentam com um boom de mineração. Não tenho dúvida, existe um reflexo político. Não é que eu estou torcendo para o Zema, não. É o que está acontecendo. Não é torcer, eu torço pelo Brasil, eu torço pelo Brasil com muito emprego, muita fartura, muita comida na vida toda. Desculpa se você ficou irritado com a informação. Não. Quem disse que o Brasil, que o agronegócio, vai ter o maior desempenho da história, eu acredito isso, não sou eu, não. E aí, Lindenberg, fala aí. Quem está dizendo que o Brasil vai receber $500 bilhão depois com saldo comercial são as entidades do setor. Tá não bom. sou eu, não. Beleza. Eu não estou inventando isso, não. E aí, Lindenberg? Estou apenas dizendo que tem outras coisas acontecendo. Como também tem uma devastação ambiental enorme que está acontecendo por conta desse boom. Calma, Raquel. O Lindenberg tem que falar. Walter, não, só para chamar a atenção para uma matéria que eu estou acabando de ver aqui agora, a AGU, vamos mudar de assunto aí, a AGU pede ao Supremo para Pazuello poder ficar em silêncio em depoimento marcado para o dia 19. Que generalzinho vagabundo esse, hein? Então, para encerrar nosso bate-papo de hoje, Conexão das Minas Gerais, vamos encerrar 1 minuto de silêncio. Boa noite.